Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os que querem o canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos. E sem muitas enrolações, vamos para o vídeo. Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A decisão define que os dados só podem ser solicitados com investigação formal em andamento e devem ter relação direta com o caso apurado. As regras passam a valer para a Justiça e também para comissões parlamentares de inquérito. Moraes afirmou que há indícios de uso indevido dos relatórios com finalidades de pressão e constrangimento. Sim. A decisão ocorre em meio a uma investigação autorizada pelo próprio ministro sobre o vazamento de dados sigilosos de autoridades. Entre os alvos estão ministros do Supremo, do Tribunal de Contas da União e políticos. Segundo a Polícia Federal, uma organização criminosa teria acessado e vendido informações fiscais de mais de 1.800 pessoas. Carlo Cauti, agora o ministro Alexandre de Moraes, também interferindo nas atividades do COAF, mas explica melhor para a nossa audiência o que faz. Tem muita autoridade moral. O Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, Cauti, que agora o ministro Moraes está metendo o bedelho também. Basicamente, é um órgão que verifica se movimentos financeiros, transações financeiras, então TED, PIX, depósitos, são compatíveis com a renda das pessoas que estão ou com a das empresas que estão realizando essas transações ou não. Se o COAF verifica que tem alguma coisa muito além da renda ou do faturamento de uma empresa, vai lá, alerta vermelho, e pode compartilhar essas informações com as autoridades competentes que depois investigam, apuram, verificam se há algum tipo de ilegalidade. Moraes disse não, agora não pode mais. Para que o COAF possa atuar, é necessário uma autorização do juiz, possivelmente eu, no caso, que mais uma vez ele está atuando em causa própria, porque entre as coisas que foram descobertas graças à atuação do COAF estão casos de corrupção, lava-jato, mensalão e agora, quem sabe, também essas movimentações atípicas ligadas à esposa do Moraes, que lembramos recebeu 3,6 milhões de reais do Banco Master todos os meses, teve um aumento desproporcional do seu patrimônio, que é completamente incompatível com a renda do marido, principalmente, que ganha o teto do funcionalismo e que deveria ser explicado. Se alguém fala sobre a dona Viviane Barsi, Alexandre de Moraes vira que nem um touro quando vê a cor vermelha, perde o controle e toma decisões como essa que são completamente estapafúrdias. Está castrando um órgão fundamental para a luta contra a lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de recursos públicos, que é sacrossanto em qualquer país civilizado. Tanto é que quando o Bolsonaro tentou estruturar o COAF de uma forma mais parecida com aquilo que acontece nos países da OCDE, já foi acusado de querer colocar um bedelho no COAF. Moraes está colocando mais do que um bedelho, está acorrentando o COAF, que vai não poder fazer mais nada, ao menos que um juiz decida o que pode e não pode fazer. E se o juiz for o cara a ser investigado? E se o juiz for o alvo da apuração no COAF, ele vai autorizar o órgão a verificar o que está acontecendo ou vai ficar tudo no pantano lá de Brasília? Esta é a pergunta. Quer dizer, ele está proibindo que se descubra o que ele fez com o dinheiro que ele recebeu, é isso aí? É isso. Quanto foi por mês, tem os 15 milhões da mansão em Brasília. O resto ele não quer contar. Mas por quê? Se ganhasse na Mega Sena, que equivale a isso aí, o que ela recebeu, não teria problema não, eu contaria o que eu faço. Contaria. Agora, se eu não ganho na Mega Sena e de repente algum ladrão resolve me dar 129 milhões, aí eu fico mais preocupado, eu começo a querer esconder isso. Isso é um juiz transformado em réu pelo país inteiro, querendo esconder as provas do crime. É isso. O resto é conversa fiada. O que é isso, Cauti? Ele poderia ter declarado aí pela Receita Federal os recebimentos
mensais do escritório. Na verdade, nem foi ele do escritório da mulher. Mas se alguma atividade estranha bate o alerta no COAF, aí ele pede explicações para o contribuinte ou para a pessoa jurídica. Sinais exteriores de riqueza. Não, mas isso é interessante porque essa decisão acontece exatamente no mesmo dia em que a CPMI indicia o filho do Lula, Lulinha, por ter recebido quantias completamente incompatíveis com a sua carreira, né, meteórica e completamente incompatíveis com qualquer explicação de ganho lícito, né? Exatamente no mesmo dia em que temos o relatório que indicia o Lulinha, a namorada dele, não sei, a amiga dele, Roberta Lutzinger, o careca do INSS, que foram indícios obtidos graças à atuação do COAF. O ministro Alexandre de Moraes castra o COAF e diz, a partir de hoje, nenhuma CPMI pode pedir informações para o órgão, ao menos que não seja autorizado por um juiz, que obviamente, no caso, será o Supremo Tribunal Federal. Então temos um órgão de controle à corrupção a menos no Brasil, que a partir de hoje não vai poder investigar as pessoas que o judiciário não querer. Bom, e com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente agora muda de assunto para trazer essa decisão desta semana, o limite de remuneração para juízes e integrantes do Ministério Público passa a ser de R$ 78.700 por mês. O valor considera o teto do funcionalismo público e o pagamento de verbas indenizatórias. As novas regras definem que esses adicionais podem chegar até 70% do teto salarial. O limite máximo só deve ser alcançado por servidores com 35 anos ou mais de carreira. Segundo o Supremo, havia mais de 1.000 tipos de benefícios sendo pagos pelo Poder Judiciário. A decisão também estabelece quais verbas são permitidas e proíbe a criação de novos penduricalhos. Alexandre, você abre inclusive o texto desta semana com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que outros, que vão receber quase R$80 mil. Não basta todos serem iguais perante a lei. Todos têm que estar abaixo da Constituição e não acima. Se a Constituição diz que o limite é esse, ponto final. Constitutio locuta causa finita. Eles estudam latim, né? Devem saber o que eu estou dizendo. Não tem essa história de dizer que até que lei federal regulamente, como assim? Não, lei federal não é mais do que a Constituição. A Constituição estabelece aquilo e ainda diz que não se considera para esse limite as gratificações, os abonos, isso e aquilo. Até está prolixa a Constituição, explica muito bem, né? Mas aí pega o Ministério Público, pega os juízes. Hoje eu estava conversando com um juiz, com o desembargador, ele me dizia, estou sendo prejudicado, mas eu sei que tem que ser assim, né? Coisas que não mexeram, que está há muitos anos, um estatuto que regulamentava isso. E, no fim de toda a discussão, o Supremo concede, né, inventa uma lei superior à Constituição. A lei não é nem do Congresso, a lei é de que não tem voto para fazer lei. A lei não é do Poder Legislativo, né, que dá 70%, até 70% pode, 35% de gratificação e 35% de tempo de serviço. Só que está lá na Constituição que não é. Mas a Constituição, ora a Constituição, né? Eles são os guardiões da Constituição, os zelotes. Só que não tem muito zelo, não. Eu acho que o país parece que está anestesiado e não percebe uma coisa dessas. Isso é muito grave. Porque sem uma carta magna, sem uma lei maior, vai valer qualquer coisa. E no fim acaba valendo quem tiver o calibre mais grosso. Lei da selva. Isso aqui é civilização, é civilidade, é devido processo legal, é Estado de Direito. Mas Estado de Direito, na hipocrisia de muitas bocas, é só por discurso, né? Na hora de aplicar não vale. Basta ler a Constituição. E você nos lembra no artigo, Alexandre, que hoje é o dia da Constituição e ela mais uma vez foi
foi rasgada, vilipendiada. Estamos na Semana da Constituição, né? O Dia da Constituição foi 25 de março, porque comemora o dia em que o imperador outorgou, não foi promulgada por uma Assembleia Constituinte, porque ele tinha fechado a Assembleia, outorgou a nossa mais duradoura Constituição. Durou 68 anos, se não me engano, 67, 68, 69 anos. Só foi derrogada quando apareceu o golpe da República e aí fizeram em 1891 mais uma Constituição. Aí eu digo no artigo, eu lembro no artigo, que a atual parece duradoura, desde 88, eu cobri a Assembleia Nacional Constituinte, eu vi acontecer, assisti às discussões, né? E em 5 de outubro de 88 foi promulgada a Constituição. Ela é duradoura até hoje? Não. Ela durou até o dia do julgamento da Dilma, presidido no Senado pelo presidente Supremo, Ricardo Lewandowski, que já cortou metade do parágrafo único do artigo 52, para Dilma não ficar inelegível. Assim, vamos fazer isso agora. Aí, como eu digo no artigo, passou boi, depois passa boiada. É muito grave, nós estamos tratando da lei maior, é muito grave. Um país só existe civilizadamente, com um Estado organizado, uma nação que se organiza em Estado, tendo uma Constituição, uma lei maior, a que todos devem obediência, né? E triste aqueles que juraram defender a Constituição se mantiveram calados. E a gente vai para um rápido intervalo comercial, volta já. Fala, meu pessoal, Gilmar e Moraes condenam super exposição do caso Marx abominável. Alexandre de Moraes enquadrou as medidas como criminosa em crítica feita diante do presidente do relator da CPI do INSS. Gilmar Mendes chamou as comissões de o abecedário do abuso. O decano do STF, Gilmar Mendes, afirmou nesta quinta-feira, dia 26, o vazamento de mensagem do fundador do Banco Master, Daniel Vocalo, foi criminosa e abominável. As declarações foi dada durante o julgamento que barrou a prorrogação da CPI do INSS. Gilmar se dirigiu ao Senado Carlos Viana, Podemos MG, o deputado federal Alfredo Gaspar, que estava em plenário para acompanhar a sessão. É bom que os parlamentares que estão aqui possam escutar isso, disse o ministro. Deixe mais duro, os senhores têm que atuar como juízes, como também deplorável que quebrem sigilo, divulguem, vazem abominável esse decano. Como nós vimos agora o episódio recente do caso Vocalo, uma conversa íntima era divulgada para festejo geral, deplorável, lamentável que isso tenha ocorrido, acrescentou. Para ele, as CPIs do INSS e do crime organizado representam o abecedário do abuso e divulgação de dados sigilosos, construem um crime coletivo. Concordância de Moraes, ministro Alexandre de Moraes engrossou o posicionamento e definiu o ato como um criminoso. Moraes já havia negado publicamente no início de março qualquer troca de mensagem com o banqueiro da data de sua prisão. Suposta troca de mensagem foi divulgada pelo jornal Globo, que teve acesso a prints de conversas encontradas pela Polícia Federal no celular de Vocalo apreendido durante a operação, o que foi vazado, o que foi exposto nos relatórios vazados da CPMI, além de informações sobre as relações de Vocalo com político e ministro, estão incluídas mensagens com conteúdo de tais relações sexuais entre o banqueiro e sua então noiva Marta Greff. As mensagens foram vazadas, publicadas pela imprensa. Gilmar afirmou que a reportagem divulgada a aspecto da vida pessoal do investigado não possui em fato interesse público e contribuíram à exposição pessoal em relação ao objeto da investigação.
Segundo ele, a publicação tivera acesso a arquivos que não foram oportunizados nem mesmo a esta segunda turma responsável pelo julgamento. O ex-novo advogado Modelo Marta afirmou que avalia recorrer à justiça em vazar divulgações de mensagens de texto trocas entre ambos. Nota assinada por advogado, ela qualificou a exposição em grave violência, manifestamente ilegal, posicionamento inútil. Segundo o modelo, a segunda modelo, ela avocaram não mantém um relacionamento há meses e ela jamais esteve envolvida em qualquer tipo de inútil penal. A resposta de Mendonça, ministro André Mendonça, relator do caso, respondeu que as decisões foram cumpridas, que a preocupação é o vazamento importante. Mendonça citou a abertura de inquérito para investigar informações de evolução do material político federal. O vazamento atrapalha a investigação, disse. Maia foi responsável pela decisão que anulou a quebra de sigilo matriz do ministro de Jassop, que havia sido determinada a CPI do crime organizado. Decano também derrubou a quebra de sigilo do Fundo Além, que comprou participação de Madre em Resort Paraná, quando tinha como cotista um fundo pertence ao empresário Fabiano Zé de Cunha Advogado.